Olá pessoal, meu nome é Aline Ickland, sou Master Coach e estou aqui hoje novamente aí para dar continuação para o nosso assunto aí preferido de vocês, que é o narcisismo. E esse é o vídeo após a infância entre os empatas e os narcisistas. Uma coisa que me ficou assim um pouco confusa, quer dizer, não foi confusa, né? Porque é de se esperar que alguns de vocês fossem reagir dessa maneira quando eu mencionei a questão do perdão, de deixar que essa mágoa fosse embora, que essa dor toda fosse deixada para trás. Algumas pessoas reagiram muito positivamente no sentido de sim, é só através do perdão que eu vou conseguir me libertar e eu achei muito legal a atitude, mostra assim uma coisa muito positiva, uma coisa bacana, porque mostra que essas são as pessoas que estão preparadas para continuar a vida, que estão não estão querendo se auto-sabotar, porque acontece muito isso, de você entregar a Deus a responsabilidade do seu destino, do tipo, não, vamos deixar que Deus o perdoe, que essa situação seja resolvida depois que ele morra, né? Porque ele cometeu todos esses crimes comigo, e não só comigo, com outras pessoas, mas eu não tenho por que perdoar e deixar passar todos os crimes que foram feitos. Então, assim, é muito fácil a gente pegar e dizer: eu não tenho responsabilidade em deixar isso passar dentro de mim, deixa que outros façam. A autorresponsabilidade é um fator extremamente importante para a cura, quando você percebe que você foi responsável por vários fatores daquele relacionamento e você se conscientiza e diz para você mesmo: está na hora de eu deixar dentro de mim morrer essa dor e eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar, eu preciso procurar uma terapia, eu preciso conhecer quem eu sou, procurar realmente um tratamento. Porque não adianta chegar nas mídias e ficar se fazendo de coitado, se fazendo de sofrido, se fazendo, ai, coitadinho de mim, olha o que o narcisista fez, e continuar nessa vida sem tratamento, sem procurar ajuda. Alguns precisam ser medicados e não se medicam e ficam sofrendo e gritando e dizendo: estou sofrendo, se fazendo de vítima, e não procuram realmente sair desse pesadelo. Então, assim, a atitude que eu vejo de uns de dizer: é isso aí, é isso mesmo, a gente tem que lutar pela nossa vida, é isso mesmo, vamos deixar passar, vamos deixar finalizar, acabar esse sofrimento, é uma atitude positiva. É uma atitude daqueles que querem realmente terminar o sofrimento, sair dessa dor, terminar com esse trauma. E todos aqueles que acabaram me procurando, querendo saber como eu faço, Aline, para saber qual é o meu trauma, o que aconteceu comigo no passado, como eu posso curar todo esse sofrimento, é uma procura, sim, de forças. Esses são os que realmente querem vencer, esses são aqueles que não querem passar a vida se auto-sabotando, se fazendo de coitadinhos, realmente são os vencedores. São aqueles que realmente vão conseguir chegar lá na frente e não olhar para trás, sabe? Porque a gente às vezes olha para trás quando chega na velhice e fala: nossa, como eu sofri. E aí você se pergunta: o que você fez para não sofrer? O que você fez para mudar esse destino? Porque é muito fácil você se fazer de coitado lá na frente, quando você já é um idoso, e dizer: nossa, eu fui muito sofrido, muito coitado, muito isso, muito aquilo. O que você fez para mudar esse destino? Sentar na sua cama e esperar que alguém bata na sua porta e te ofereça ajuda, te ofereça tratamento, pague para você para se tratar, pague para você para se cuidar? Muitas e muitas vezes não vai acontecer. Talvez um filho,
mas é raríssimo. Tem que sair do seu bolso, tem que sair da sua atitude, tem que sair do seu pensamento, da sua vontade de querer mudar, da sua vontade de querer ir para frente, da sua própria vontade de querer viver. Porque ninguém vai viver os seus sonhos, porque os sonhos são seus, não são dos outros, não são dos filhos, não são dos seus pais, são seus de querer viver. No final das contas, quem deita na sua cama, fecha os olhos e não consegue dormir é você. Quem vai passar uma vida sozinho depois é você. Quem vai se revirar na cama lembrando das coisas ruins que viveu é você. Mas ninguém. Seu filho vai continuar vivendo a vida dele, seus pais vão continuar vivendo a vida deles, e quem vai sofrer, vai se arrepender do tratamento que não fez, da procura pela autoestima, é você, é mais ninguém. Então acho que essa procura é sua, não adianta botar na mão de ninguém, não adianta esperar que alguém vai te ajudar, que alguém vai fazer por você, entende? Então é preciso sim uma atitude sua de querer mudar, de querer se positivar mediante essa situação, a situação de sofrimento. E com isso, eu decidi fazer esse vídeo que é uma questão da vingança, né? Então, assim, esse vídeo vai falar um pouco sobre a vingança, sobre essa sensação de vingança. Nós, seres humanos, somos... É normal querer que o outro se ferre quando ele ferra a gente, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Pisou no meu pé, você vai querer pisar de volta ou você vai querer que no mínimo ele sinta a dor que você sentiu. É um comportamento normal do ser humano querer revidar. O que a diferencia é que quando você tem aquele primeiro pensamento primitivo de querer revidar, você pensa, aí você se torna humano de novo, capaz, inteligente, você usa a sua inteligência emocional e aí você reflete do tipo, poxa, tudo bem, que raiva, que dor, que nojento, e você se segura e fala, tudo bem, deixa passar, e aí você não revida, tá? Porque esse é o aprendizado. Você não precisa fazer com que o outro sofra porque você sofreu, mas é normal que isso aconteça. E aí, o que a gente fala? A gente volta lá no narcisista quando ele sofre por causa dos pais, vamos colocar a mãe nesse caso aí, tá? Porque fica mais fácil assim se eu falar da mãe. O narcisista é filho de um narcisista, a grande maioria dos casos. E vamos colocar a mãezinha dele como a narcisista nessa situação, tá? Então a mãe dele é narcisista e ele é um filho de narcisista, que depois eu vou até fazer um vídeo, tem gente aí me pedindo para fazer um vídeo sobre filhos de narcisista. E eu tenho no meu Instagram, quem não tem meu Instagram, gente, é Aline Iklan Master Coach. No Instagram, entra lá, porque eu tenho várias coisas que eu falo sobre os filhos de narcisistas e sobre o filho de ouro, o bode expiatório. Então, assim, eu falo um pouco já sobre os filhos de narcisistas. Mas o narcisista, ele não deixa de ser um filho de narcisista. E ele se torna um narcisista, tá? Essa vai ser a diferença do que se torna um empata. Mas quando ele é um filho de narcisista, rola as mesmas coisas que acontecem com vocês, empatas. Que é o quê? O sentimento de culpa pelaquela mãe. Por quê? O que acontece? Quando ele vê aquela mãe, a mãe, quando o filho de narcisista olha para a mãe, ele sente culpa, entendeu? Ele sente culpa de amá-la, porque ela é ruim, e ele ele fica confuso pelo aquele sentimento em relação a ela, porque ela é a pessoa que alimenta, ela é a pessoa que cuida, e vamos falar mãe, mas pode ser a pessoa que cuidou dele, entendeu? A figura da mãe. Pode ser a tia que assumiu a postura da mãe, ou a avó, que de repente a mãe faleceu, não sei, mas vamos imaginar a mãe, tá? E ele olha para aquela mãe e ele fica assim, eu não posso odiá-la, porque ela cuida de mim, porque ela me alimenta, porque ela me protege, aquela sensação que o filho de narcisista sente, entendeu? Assim, ele fica confuso por que ele sente aquele sentimento por ela. Ele quer odiá-la, mas ele não pode odiá-la porque ela é a mãe. Então, é aquela coisa que aí na vida adulta fica aquela coisa de tipo,
Qual sentimento eu devo sentir por ela se ela é mãe, mas ela é ruim, mas ela é má, mas ela é cruel, mas ela fez atrocidades, ela me espancou, ela me colocou em situações de perigo, ela competiu comigo, e aí vai. Mas ele não deixa de ser um filho de narcisista. E com isso, ele não pode revidar. Ele não pode dar a ela, ele não pode massacrá-la por todas as atrocidades e maldades que ela fez com ele. Então, o que ele faz? Quando ele se casa ou ele tem um relacionamento com uma mulher, de novo, vamos colocar o homem, tá? Narcisista. Ele massacra essa mulher, né? Que é a mulher com que ele se relaciona, para descontar a maldade que a mãe fez. Porque é a coisa do revidar. Alguém me massacrou, alguém me machucou, então eu vou revidar no próximo. Pisaram no meu calo, vou pisar no calo do próximo. Mas ele vai revidar nessa mulher que tá com ele, que lembra a mãe, entendeu? Vou olhar pra cara dela, mas maldita! E lembra das coisas que a mãe fez, do massacre, do desamor, que ele é um cara que é inseguro, que não sabe realmente o que faz, que ainda tem aquela mentalidade dos 6 anos lá, daquela criancinha que não teve amor da mãe. Então ele massacra essa mulher e maltrata essa mulher, revidando o que a mãe fez, porque ele não pôde fazer com a mãe. E até hoje ele olha para a cara da mãe e sente aquele ódio, aquela coisa assim de tipo, olha para a cara dela e lembra das bufetadas, das chicotadas. E, de novo, a galera de mais de 50 tomou umas pancadas boas. E principalmente os homens, viu? Eles apanharam de uma maneira assim meia... Nossa, assim, meio pesado, gente. Os relatos que eu tive foram bem pesados mesmo, assim. Então ele lembra daquela mãe, aí ele olha para aquela mulher, ela que toma, e aí ela vai ouvir, ela vai pagar o pato de tudo aquilo que aconteceu lá na infância dele com aquela mãe. E a próxima e a próxima e a próxima vão tomar. Então é a vingança dele. Mas o que acontece com a mulher narcisista que tomou desse narcisista? Ela também quer revidar essa raiva que o narcisista que está descontando, olha só, é um ciclo. Por isso que eu falo que a vingança, só gera raiva, e aí é um ciclo que um vai descontando no outro e não termina nunca mais, gente. Por isso que eu sou contra essa coisa de se vingar um do outro, porque é um ciclo que nunca termina. Porque começa a mãe do narcisista se vingando do narcisista, que provavelmente ela é filha também de um narcisista que descontou nela. Então, olha aí, começando com uma mãe de narcisista que teve uma mãe que descontou nela, aí ela desconta nesse filho, porque ela também não recebeu amor, aí ela desconta nesse filho. Esse filho desconta em você. Você, com muita raiva, vai querer descontar nele de volta. E vai querer descontar nele de volta nele. Não necessariamente nos seus filhos, porque você não se torna um narcisista, né? Porque você já está adulta. O narcisismo, ele se forma até os 12 anos. Bom, 12 aos 15 anos, mais ou menos isso. Ele mais ou menos se forma nessa fase da infância e adolescência. Então, assim, você já é um adulto, tomou a pancada do narcisista. Aí quem você vai descontar? Você não vai descontar nos seus filhos. Você vai querer descontar no narcisista. Não tá certo, gente. Não é legal. Por mais que ele esteja errado, você só tá se tornando no que te feriu. Já ouviram isso? Vocês acham que é bacana? Não é bacana. E, de novo, eu entendo que é natural a gente querer se descontar naquilo e naquele que te feriu, mas vocês acham que realmente vale a pena? É uma reflexão para todos vocês. E assim, se vocês querem saber, assim, por alívio, porque a gente fala, vai existir, aquela pergunta, vai existir retorno? Vai. Para eles vai. Mas vocês não vão precisar encostar a mão. Vocês não vão precisar fazer nada.
para que o narcisista receba de volta. Ou melhor, de certa maneira, de em um caso sim, contato zero, pedra cinza. Sabe como, gente? Uma coisa que vai enlouquecer o narcisista. Não é truque, não é nem segredo. Se vocês pararem de terem contato com o narcisista, chave de ouro, o homem vai enlouquecer. Eles não suportam perder controle. Então, quando vocês começarem a não responder a mensagem de texto, pararem de responder o e-mail, olharem para aquelas provocações que eles fazem de xingamento, de ofensas, e vocês simplesmente se mostrarem, sabe, que não se importam, que não querem nem saber, acabou para eles. Isso para eles é a morte, não ter mais controle sobre vocês, não ter controle sobre a vida de vocês, não ter controle sobre o dinheiro que ele alimentava, não ter controle sobre onde vocês vão, o que vocês estão fazendo, com quem vocês estão, aonde vocês vão. Isso já é enlouquecedor para o narcisista. Se vocês não responderem às ameaças, se vocês não responderem as coisas que eles tentam fazer para controlar vocês, acabou para eles, eles vão enlouquecer. Às vezes a gente acha, nossa, Aline, só isso? Para um controlador perder controle, se é tudo que eles querem é controle, porque é isso que eles tinham da mãe, uma criança de 6 anos, o que é a vida deles? Eles são controlados. Não pode, não faz, não vai. Senta, come. Se vocês têm crianças, vocês sabem, se coloca na vida dos filhos. O que vocês mais fazem? É controlar a vida dos filhos. Eles olham para os pais e olham assim, papai e mamãe ditam tudo que eu faço, tudo que eu posso. Pai e mãe controlam a vida de filho, certo? O que ele mais deseja é ser como os pais, ter controle. Então, eles têm controle sobre vocês e passam a vida deles controlando a sua. Se eles perdem esse controle, é a mesma coisa de perder. Eu não sou mais papai e mamãe, não tem mais o poder. Tira esse poder deles, de saber, de fazer. Tira essa coisa de... Imagina que eles são o papai e a mamãe e tira isso deles. Tira a única arma que eles têm, eles vão enlouquecer. É só vocês imaginarem do outro lado. Isso é o que eu falo, se colocar no outro, sair de você e se colocar na posição do outro. Quando você faz isso, você descobre os maiores segredos, entendeu? É muito fácil, gente. É porque a gente tem dificuldade de se colocar na posição do outro. Mas quando a gente faz isso, a gente se torna assim mestre, entendeu? É muito fácil. Então, tira esse controle, vocês já são craques em narcisismo, porque você se imaginou pensando como o outro pensa. Então, isso é o número 1 de vingança, se essa é uma ideia. Número 2, outro narcisista. Se o seu narcisista, o seu ex-narcisista encontrar outro narcisista e eles se envolverem, pelo amor de Deus, eles vão sofrer que vocês não têm ideia. Já vi casos de narcisistas arrumarem outros narcisistas e se relacionarem. Tipo, um narcisista cerebral, que eu menciono lá também no Instagram, para quem não sabe, se relaciona com um narcisista somático, que é o que geralmente mais acontece. Uma mulher bonitona, somática, tá? Sarada, bonitona, linda, aquelas mulheres que vivem no salão, sabe? Só pensam na beleza e tal. E o cerebral, o cara totalmente intelectual, não pensa mais nada além de... trabalha muito, inteligente, cheio de grana e tal, e aí um atrai o outro. Ele procura a burrona, que não pensa em nada além da beleza,
não estuda, toda sarada, que vai atrás do dinheiro dele. E ele vai e se atrai por ela. Aí um fica sugando o outro. Ela quer o dinheiro dele e ele quer a beleza dela para jogar na cara dos outros. E ficam nessa sugação. A princípio é maravilhoso o relacionamento, ficam naquela. E aí, depois de um tempo, não tem mais deixa de suprir o outro, porque ela meio que cansa de suprir ele cansa de suprir dela, porque meio que é aquela coisa de, tá bom, cansei da tua cara, cansei da tua beleza, chega, próximo. E porque é um narcisista com um outro narcisista, eles vão querer um outro suprimento, entendeu? Ela buscou outro suprimento, ele buscou outro suprimento. Mas nisso, eles se maltratam, cada um procura outro parceiro. Imagina o terror. E aí eles começam a se judiar, se massacrar. Imagina o horror, o que é. Ele tenta fazer a maldadezinha dele com ela faz a maldadezinha dele com ele. Quer dizer, a vingança dela com ele e ele com ela. Ela descontando nele as frustrações dela e ele descontando as dele com ela. É um horror, é um caos. Então um vai trair o outro, um vai judiar do outro, até um arrumar uma outra pessoa e um descarta o outro e próximo. Terrível. Entendeu? Então, assim, acontece. E sabe uma coisa muito interessante que eu tô acontecendo? Que eu tô acabando conhecendo pessoas que não sabem, que estão me seguindo, que são narcisistas, falando dos seus companheiros narcisistas. Gente, tá sendo interessantíssimo. Mulheres narcisistas que não sabem que são narcisistas, me falando dos seus companheiros narcisistas. Está sendo uma experiência incrível. Elas, óbvio que o narcisista não se reconhece, então elas estão falando sobre os companheiros, e aí óbvio que eu reconheço o narcisismo nelas, né? Porque eu vejo como elas estão se aproveitando dos homens, né? Estão se aproveitando da situação que elas estão vivendo, e os relatos delas, e eu fico, nossa senhora. E aí eu vejo as relações entre narcisismo. Então, assim, essa é uma vingança do narcisista com o narcisista que é terrível. Eles vão pagar por si mesmo. E a última, que é o fim da vida do narcisista, que por si é terrível, porque eles ficam sozinhos, e vocês já viram o vídeo aí do fim da vida deles, que é um fim só, é um fim triste, é um fim que as pessoas descobrem quem eles são, eles já não encontram mais ninguém para sugar, para acreditar nas mentiras, nas coisas que eles não têm. O charme existe, mas eles perdem a paciência, e aí eles vão vivendo a solidão, porque a velhice chega para destruir toda aquela mágica que eles construíram e automaticamente é destruída pela idade. Bom, isso é um pouco desse vídeo que eu queria compartilhar com vocês e pedir para que vocês fizessem essa reflexão sobre a vingança, sobre vocês tomarem consciência do que é tomar responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que desejar para o outro, sobre o que fazer com o outro, sobre o que fazer com si mesmo. E deixar mesmo que a vida siga. É importante deixar que a vida siga, tanto a dele quanto a sua, e tomar responsabilidade mesmo, porque o narcisista vai encontrar o final dele, de alguma maneira. Ele vai pagar, se é isso que vocês querem saber, vai acontecer. Eu acredito que aqui nesse mundo o mal e o bem têm o seu caminho. Mas, sinceramente, vocês acham que vocês são as pessoas necessárias para fazer acontecer? Se a gente se ocupar mais com a nossa própria vida e cuidar do nosso próprio destino, que já está tão complicado, tão difícil, sinceramente, acho que a gente vai ter melhores resultados. Deixa que a vida deles se encarregue, que as pessoas
sabe, sigam as próprias vidas e a gente cuide das nossas, entendeu? Vamos cuidar dos nossos destinos, do nosso futuro e deixar que o narcisista cuide dele. Ele vai acabar encontrando a pessoa que mereça ele, né? E que, sinceramente, não vai ser você, empata, que tá aí com o coração aberto para construir uma coisa bacana para suas vidas. Gente, muito obrigada aí por toda a curtida dos vídeos que vocês têm aí curtido. Eu tô adorando os comentários. Muito obrigada por vocês estarem compartilhando, por estarem curtindo, se inscrevendo aí no vídeo. Eu tô adorando tudo que vocês estão aí fazendo. Se vocês tiverem interesse em fazerem parte também lá do Instagram, eu já falei aí para vocês qual é o meu Instagram. E quem quiser, quem tiver interesse também, eu faço sessões individuais. O meu WhatsApp tá na minha página, meu e-mail também. E não deixem de fazer os seus comentários. Eu gosto muito de saber o que vocês estão pensando e o que vocês precisam aí ouvir nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e um beijo para vocês.